Liga a câmera. Graça e paz, irmãos, graça e paz, Salomão, a todos os irmãos, muito bom o louvor. Parabéns, Salomão. Você mandou bem aí, viu, meu irmão? Glória a Deus. Maravilha. Gosto demais desta música do cantor cristão, 155, né? E o que vamos falar nessa noite tem alguma coisa a ver com essa música também, né? E eu agradeço a Salomão aí e a Rosani, os irmãos, pelo Ministério do Louvor, sempre atuando com louvores abençoados para as nossas vidas, nos edificando e nos abençoando, né? Aleluia. Mas vamos continuar, na verdade, louvando ao Senhor, né? Porque os salmos, eles são hinos de adoração, poemas de adoração, de louvor ao Senhor. A poesia judaica, né? Não uma poesia de ritmo, como a gente conhece tanto, mas uma poesia de ideias. Os salmos trazem essa característica. Então vamos salmodiar o Senhor, né? Usar o saltério, que são os salmos. Abra, por favor, sua Bíblia no Salmo 122, é o nosso salmo principal, depois teremos outras leituras. Porém, o Salmo 122 é a referência da nossa reflexão nessa noite. Eu vou ler aqui na King James atualizada e os irmãos acompanham aí nas suas Bíblias. Vamos lá, então. O meu título aqui é Súplica pela Paz em Jerusalém. Alegrei-me quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. Eis que nossos pés chegaram às tuas portas, ó Jerusalém. Cidade construída com base sólida, edificada para unir. Muito interessante isso aqui. Edificada para unir. Todas as tribos do Eterno em grande celebração de ação de graças ao nome do Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Eu vou repetir os versículos 3 e 4. Importante a gente reler esses dois versículos nessa tradução aqui que eu achei muito interessante. Cidade construída em base sólida, edificada para unir todas as tribos do Eterno em grande celebração de ação de graças ao nome do Senhor, conforme o mandamento a Israel. Lá estão os tribunais de justiça, a sede da casa real de Davi. Verso 6, rogai ao Eterno pela paz de Jerusalém. Prosperem os que te amam, ó Jerusalém. Haja paz dentro das tuas muralhas e segurança em teus palácios. Em favor dos meus irmãos e companheiros, suplicarei. A paz esteja contigo. Por amor à casa do Eterno, nosso Deus, buscarei sempre o teu bem. Aleluia. Senhor, é a tua palavra e nós somos gratos por esse momento maravilhoso de adoração, de celebração. Nos colocamos nas tuas mãos, que o nosso coração, Senhor, seja um coração ensinável nesse momento, para reter a palavra que o Senhor tem ao nosso coração. Pedimos por cada irmão, cada família reunida nessa sala, que o teu nome seja glorificado. Nós te pedimos com gratidão em nome de Jesus. Amém. O Salmo 122 é conhecido como hino de regozijo e louvor por causa da cidade santa.
há um regozijo e um louvor por causa da cidade santa. E nós vemos aí, através do salmista, a cidade que foi construída de forma sólida para unir as tribos de Israel. Na realidade, isso tem acontecido ao longo de toda a história, né? E agora nós temos notícias, né, que nos últimos anos tem acontecido um verdadeiro êxodo, principalmente de países da Europa, França e outros países da Europa e do mundo todo, judeus retornando para a sua terra. Então havia naquele momento ali, o salmista, ele declara que há uma alegria contagiante quando ele tinha a oportunidade, ou teve a oportunidade de se unir a outras pessoas para esse momento de celebração em Jerusalém. Porque, de fato, irmão, Jerusalém era o centro da adoração, né? Naquela época, principalmente. Então, quando se falava em adorar, as pessoas sempre remetiam a Jerusalém. Ali estava o templo, no Monte Sião, no Monte Moriá, né? No centro da cidade de Jerusalém, havia ali o templo, lugar de adoração. Inclusive, infelizmente, eu diria, o templo hoje, o lugar do templo não é um espaço que pertence a Israel. É um território árabe, por incrível que pareça. Então, quando você chega em Jerusalém, você vai ao Monte Moriá, não existe mais o templo, os irmãos sabem, existe apenas aquele muro das Lamentações, que é um muro, é uma encosta, na verdade. E lá em cima está o Domo da Rocha. É interessante que quando as pessoas veem o domo, fazem qualquer propaganda de Israel, mostram sempre o Domo da Rocha, a cúpula dourada, que não tem nada a ver com o povo judeu. Aquela cúpula dourada é ali uma construção árabe, porque ali é um território árabe, aquela parte de cima do Monte Moriá. Ali tem também todo um culto, né, islâmico ali em cima, a sinagoga islâmica, e nada a ver realmente com o povo judeu. Mas, enfim, era ali que realmente o povo subia para adorar. E aí você vê isso em vários salmos fazendo menção desse momento. Ali o Salmo 42, por exemplo, eu ia com o povo e celebrava. E aí o salmista ali passando por um momento difícil, momentos de cortejo, em que todos subiam para Jerusalém para adorar o Senhor. Então o Salmo traz esse hino de regozijo por estarem ali indo à casa do Senhor. Qual a opinião do templo? O que o templo representava para o povo judeu? O deserto, quando no deserto, então eles tinham ali o tabernáculo, que era uma tenda móvel, fixaram residência na terra prometida. Então, através de Davi, foi idealizado a construção do templo, que não pôde ser construída por Davi, mas sim pelo seu filho Salomão. Por isso, o templo de Salomão, construído por ele. Mas o que o povo entendia como templo, meus irmãos, na realidade, era como se fosse a residência de Deus na terra. É assim que eles viam o templo. Ali estava a presença do Senhor, ali estava o lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, com a vara de Moisés e com os 10 mandamentos ali também guardados e uma porção do maná. Então, a presença do Senhor.
Então eles entendiam que o templo era isso, era a residência de Deus na terra. Por isso tanto valor se dava realmente àquele lugar. Obviamente que hoje, e nós vamos ver isso daqui a pouco mais detalhado, nós não temos mais, mas existe um outro templo. E esse outro templo que eu me refiro não é a igreja física, as 4 paredes, né? Lá, hoje, em Jerusalém, não existe mais o templo edificado com concreto, aquele formato. Mas nem por isso o povo deixou de cultuar e adorar o Senhor. Mas é isso que eles entendiam, que o templo ali representava justamente a residência de Deus na terra. Então, nós vamos pegar aqui, meus irmãos, algumas verdades nesse salmo, para compartilhar nessa noite. Eu quero que você anote aí. Considerando essa expressão que ele começa, alegrei-me quando me convidaram, em algumas traduções, as mais comuns, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É importante a gente pensar um pouco sobre isso, porque ir à casa do Senhor, essa é a primeira verdade que eu quero compartilhar com os irmãos, ir à casa do Senhor pode ser uma tarefa, pode ser um compromisso, pode ser uma obrigação, mas pode ser simplesmente um prazer, né? Então, pense um pouquinho nisso. Ir à casa do Senhor, ir à igreja, congregar, reunir, ter esse tempo de comunhão, é um compromisso, é uma tarefa ou é um prazer? Então, o que o salmista nos passa é que ele sentia prazer, alegria, gozo, regozijo. É como se ele esperasse com ansiedade o dia, o momento de ir ao templo para adorar ao Senhor. E é o que a gente também pode ver no Salmo 1. Salmo 1, ele começa exatamente, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, Deus, as coisas do Senhor, elas devem nos trazer prazer, nos dar prazer. Se isso não está acontecendo, tem alguma coisa que está precisando melhorar, né? Porque efetivamente ir ao templo e à casa do Senhor não era uma tarefa, e muitas vezes até um pouco enfadonha para muitos, mas era um prazer. E é esse a primeira lição que esse salmo nos dá. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Segundo lugar, Jerusalém, ele fala dos tronos do juízo, né? Os tronos da casa de Davi. Jerusalém, meus irmãos, era um lugar de julgamento também, né? Ali havia julgamento, decisões, as decisões importantes, e isso faz parte da própria história do povo de Israel. Os juízes, né? Os reis que assumiram também julgaram. O próprio Moisés, quando sai do Egito e conduz o povo pelo deserto, ele é quem julga todas as causas. E aí o sogro dele foi visitá-lo e quando viu aquela situação ficou horrorizado. Moisés, assim, nem você vai aguentar e nem o povo. Então, comissiona pessoas que cuidem das situações menos graves, e você fica só com aquelas que tem que ser com você mesmo, porque Moisés queria resolver todas as situações. Então, ali era um lugar de julgamento também, né? E de decisões. E o que é que a gente tira de lição com isso? Que as coisas que envolvem os cristãos, elas devem ser resolvidas também entre os cristãos. Que as situações
que acontecem com o povo de Deus devem ser resolvidos a partir do povo de Deus, dentro e não fora, porque não pega bem, fica feio, é um irmão levar outro irmão a juízo, né? A igreja tentar resolver uma situação entre os irmãos nos tribunais do mundo, né? Não combina muito. É claro que existem situações que são particulares, de crentes ou não crentes, mas eu me falo as questões que envolvem a própria igreja, o próprio povo de Deus. Isso a gente pode ver quando Paulo acaba se aborrecendo, né, com a igreja de Corinto por conta de uma situação dessa. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 5, Paulo acaba realmente se aborrecendo com uma situação que aconteceu de pecado dentro da igreja, e aquelas pessoas estavam ali sem saber o que fazer com aquela situação. E ele chama a atenção de forma dura. Vamos ver se a gente consegue dar uma lida aqui. É importante. Capítulo 6, versículo 5, 1 Coríntios. Ele diz o seguinte: é para a vossa vergonha que me expresso dessa forma. Não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar uma contenda entre irmãos? Será que não há dentro da igreja ninguém que possa julgar uma contenda, uma discórdia, uma desavença entre irmãos? Então, esse que Paulo está falando. Ou seja, as nossas causas, elas devem ser resolvidas entre nós, né? Eu me refiro ao âmbito cristão, né? E não ser levada para outros lugares. Esse é um segundo ponto importante. O terceiro, esse salmo aqui que nós vimos, ele pede: orai pela paz de Jerusalém. É comum a gente ouvir que se deve orar, ou que se deva orar por Jerusalém. E muitos irmãos normalmente oram por Jerusalém, a gente pede oração por Jerusalém, baseado nesse salmo principalmente. Mas qual o motivo? Por que eu devo orar por Jerusalém? É comum até você ouvir muitas críticas ao povo judeu. Pessoas que veem o povo judeu como um povo que crucificou o próprio Cristo, um povo de guerra, um povo difícil. A gente tem que ter cuidado com isso, porque isso é o antissemitismo, né, que motivou, inclusive, a guerra, Segunda Guerra Mundial, Hitler e companhia, eram antissemitas, né, odiavam o povo judeu. Temos que ter muito cuidado com isso, porque nessa orientação bíblica, a Bíblia manda que oremos por esse povo. Mas por quê? Eu diria que por dois motivos principais, irmãos. Primeiro, pela aliança. Há uma aliança de Deus lá atrás com Abraão, e depois essa aliança se renova, né? Mas na aliança abraâmica está inserido essa questão. E eu queria que você abrisse comigo. Tem dois textos que falam sobre isso. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Mas o texto que eu quero ler com os irmãos é Gênesis, um pouquinho adiante aqui, capítulo 22, versículo 18. Por que eu devo orar por Jerusalém? Veja aqui no versículo 18 do capítulo 22, na minha tradução diz assim: por intermédio
dos teus inúmeros descendentes serão abençoadas todas as nações da terra, porquanto tu me obedeceste. Deus está falando para Abraão que por intermédio dos seus inúmeros descendentes. Quem são os inúmeros descendentes de Abraão? Povo de Israel. Há um compromisso espiritual nosso com Israel. Na medida em que você ora pela nação de Israel, aí o texto também vai dizer do Salmo que essa oração, o resultado dela vai respingar sobre você. Então, o segundo motivo é que há uma promessa também nesse Salmo. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. Essa prosperidade tem vários sentidos. Eu diria que até a prosperidade financeira pode ser feita essa leitura também aqui. Porque observe que o povo judeu é um povo próspero financeiramente, é uma nação próspera. Você não vê miséria em Israel. Existem pobres lá? Existem. Mas quando você vai ver, na sua maioria são árabes. Como eu falei, a parte de cima, no Monte Moriá, é um território árabe. Aí você vai para Belém, também é um território árabe. Jericó é um território árabe, dentro de Israel. Então, essas regiões existem muita pobreza. Mas o povo judeu, propriamente dito, e o judeu, principalmente o judeu ortodoxo, que são os judeus considerados filhos de Abraão, da descendência, são homens, pessoas prósperas do mundo todo, não só lá em Israel. Então, o judeu é um povo próspero. E aí a Bíblia está declarando que prosperarão aqueles que amam Israel. Principalmente, meus irmãos, a prosperidade espiritual. Porque o texto diz, haja paz dentro dos teus muros. Então, quando fala isso, está dizendo que dentro do território de Israel deve haver paz. Porque também é um povo, a gente sabe, que é constantemente ameaçado, né, por guerras, cercado de inimigos. Então, a situação de Israel o tempo todo é de ameaças, mas mesmo assim é uma nação que nos dá exemplo de prosperidade, de progresso, né? Por quê? Porque Deus tem um propósito, Deus tem os seus olhos voltados para aquela nação. Louvado seja Deus por isso. Então, há um compromisso espiritual com Israel. Por isso eu devo orar por Jerusalém, para que haja paz dentro dos seus muros e prosperidade dentro dos seus palácios. Há uma quarta lição aqui, e aí eu gostaria de continuar lendo, porque o Salmo 123, que é o próximo, ele é uma continuação, é uma continuidade. E para que a gente fale do quarto ponto, eu gostaria de ler o Salmo 123. E ele diz, ergo os meus olhos em tua direção, a ti que habitas nos céus, como os olhos dos servos estão atentos à mão de seus senhores, e os olhos da criada à mão de sua senhora, assim nossos olhos estão voltados para o Senhor nosso Deus, até que ele expresse sua misericórdia para conosco. Salmo 123, versículo 2. Então, meus irmãos, haja o que houver, espere em Deus. Confie em Deus. Haja o que houver, independente de qualquer circunstância. Mas os nossos olhos, ele declara aqui, elevo, assim como o Salmo 121, como os olhos dos servos estão atentos à mão dos seus senhores, e os olhos da criada à mão da sua senhora, assim nossos olhos estão voltados para o Senhor. Glória a Deus.
para o Senhor, nosso Deus, até que Ele expresse sua misericórdia para conosco. Isso fala também de perseverança. Nós temos que esperar em Deus, confiar e esperar. São dois verbos importantes na vida do cristão, né? Essa espera confiante que o Senhor irá agir. E o versículo 3 do Salmo 123 fecha aqui a nossa reflexão com uma quinta verdade. Piedade, Senhor, tem compaixão de nós, porquanto estamos cansados de tanto desprezo. Eu quero fechar, meus irmãos, trazendo essa questão aqui do desprezo recompensado. A igreja, o cristão, o servo de Deus, terá o desprezo aqui na terra recompensado. Não é fácil o desprezo, lidar com o desprezo, lidar com a rejeição. Os irmãos sabem o que é isso. Cada um de nós já deve ter alguma experiência com isso. O desprezo é cruel. E há um texto lá no livro de Jeremias, capítulo 2, se não me engano. Ali o profeta Jeremias, usado por Deus, traz uma mensagem para o povo e ele declara que o povo cometeu 2 pecados, 2 maldades. E o Senhor diz: a mim me rejeitaram. Esse foi o primeiro pecado. E o segundo, cavaram cisternas onde não retém águas. Ou seja, buscaram soluções onde essas soluções não existem. Então o povo desprezou o Senhor. Cristo foi rejeitado. E Deus foi rejeitado pelo seu povo muitas vezes. Eu me lembro daquela experiência lá de Samuel, quando Samuel era o juiz, governava o povo, e o povo pede um rei como as outras nações. E Samuel chega para Deus, lamentando essa situação: Senhor, o povo está me rejeitando. Deus falou para Samuel: não é a você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Então, dá um rei para o povo não quer o rei. E aí surgiu o período dos reis, que é começando lá por Saul. Então, meus irmãos, mas não foi uma realidade somente lá atrás, não. Toda a história, infelizmente, as pessoas rejeitam o Senhor. Mas o que é duro de tudo isso é que essa rejeição também ela acontecerá da parte de Deus para com aqueles que o rejeitaram, infelizmente, no dia do juízo, né? Então, esse é certamente um momento mais difícil, porque você se sentir rejeitado ou rejeitada por alguém já é duro, por um parente, pelo cônjuge, qualquer pessoa, né? É muito difícil, mas ser rejeitado por Deus é muito duro. E a Bíblia fala que acontecerá isso no final. Para todos aqueles que rejeitaram o Senhor, rejeitaram a sua aliança, rejeitaram o pacto do Senhor, serão rejeitados no último dia. Mas aqueles que são rejeitados nesse mundo e pelo mundo, essa rejeição será bem recompensada pelo Senhor. Quando ouvirem: vinde benditos de meu Pai. O mundo rejeita os cristãos, persegue os cristãos. Primeiro Marte, nosso irmão Estevão, ele foi rejeitado e foi apedrejado. Mas quando ele estava para ser apedrejado, ele tem uma visão. E a visão ele viu o céu aberto e o Senhor ali esperando para recebê-lo, de braços abertos, né? Então, no momento em que o mundo nos rejeita, ou
de alguma forma, esse sistema, ele vai lhe rejeitar, não se desespere, não se deprima, porque o Senhor lhe acolherá. Né? E para terminar, quero lembrar para os irmãos exatamente isso. O templo já não existe. O templo lá em Jerusalém. O centro da adoração. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aquele lugar físico, de concreto, não existe mais. Porém, há um outro templo. Qual é esse templo? Eu queria que você abrisse sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 15 a 20. Aí, Paulo fala desse templo. 1 Coríntios, capítulo 6. A partir do versículo 15. Ok. Então, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De forma alguma. Ou não é de vosso conhecimento que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Porquanto está escrito, os dois serão uma só carne. Entretanto, aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fugir, portanto, da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo, os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Verso 19. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não pertenceis a vós mesmos? Pois fostes comprados por alto preço, portanto glorificai a Deus no vosso próprio corpo. Paulo está dizendo que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, e passamos a ser a morada do Espírito Santo a partir desse compromisso, desse pacto, dessa aliança com o Senhor Jesus Cristo. Nós nos tornamos o templo. É só a gente lembrar aquele momento em que Jesus fala com a samaritana lá em João 4. E aí ele vai dizer que Jerusalém não seria um eterno lugar de adoração, e nem o templo dos samaritanos também, porque viria tempo, e esse tempo já era chegado, em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade, porque a esses tais adoradores Deus procura. Então, meus irmãos, nós somos o templo do Espírito Santo. Somos a igreja, e quando nos reunimos, nós nos tornamos igreja. Mas individualmente nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. E quando nos reunimos para cultuar, essa reunião é muito boa, é maravilhosa, porque reúne, é comunhão, mas o culto ele tem que ser constante. E até me parece que Salomão tocou nesse assunto semana passada, porque nós somos o templo do Senhor. Então, é o tabernáculo de Deus. Então, o Senhor vem tabernacular conosco. Por isso, tem que haver culto na vida, para que haja vida no culto que prestamos ao Senhor. Nossa vida é esse santuário. E então, é maior ou menor a responsabilidade nossa em relação ao povo judeu que ia para o templo?
Efetivamente, a nossa responsabilidade é maior, porque nós não vamos ao templo, nós somos o templo onde o Senhor habita. Aleluia. Deus nos abençoe, meus irmãos, e que possamos guardar essa pequena reflexão nos nossos corações. Primeiro, entender que ir à igreja ou reunir para adorar não é uma tarefa, mas é um prazer, ou pelo menos deve ser um prazer. Jerusalém era o lugar de julgamentos, ou seja, as coisas que envolvem o povo de Deus devem ser resolvidas entre o próprio povo de Deus. Devemos orar por Jerusalém, primeiro pela promessa feita a Abraão. Nós temos um compromisso espiritual com Jerusalém e também primeiro pela aliança, desculpem, e depois pela promessa. Você não perde nada orando por Jerusalém, muito pelo contrário. Então, haja o que houver, temos que confiar em Deus, e o desprezo que muitas vezes, ou tantas vezes nós sofremos, principalmente o fato de ser cristão no mundo, muitos cristãos, não nós aqui, mas o mundo todo, cristãos que sofrem, são desprezados, esse desprezo será muito bem recompensado. Aleluia. Vamos orar? Antes de orar, eu queria dar um aviso para os irmãos. Nós fizemos, já tem algum tempo, durante a pandemia, um relógio de oração, mas estou sentindo o desejo de fazer novamente, e aí nós vamos fazer novamente o relógio de oração a partir de sexta-feira, de sexta até sábado. Sexta, 18 horas, até sábado, 18 horas. Aí eu peço aos irmãos que fiquem atentos, nós vamos colocar no grupo os tópicos de oração, e da mesma forma que fizemos da vez anterior, cada um preenche ali a sua hora. Então, de uma em uma hora, nós estaremos revezando e fechando todos os horários para que não fique nenhum horário em aberto. Tá? Então, você já vai pensando aí no seu horário, e nós vamos começar o nosso relógio de oração. Temos muitos motivos para isso. Vamos estar juntos, unidos nesse propósito. Amém? Então, colocaremos a partir de amanhã, já no grupo da igreja, e aí os irmãos preencherão aí o seu horário a partir das 18 horas de sexta-feira. Amém. Pai Santo, somos gratos a Ti, aleluia, porque estar na Tua presença, cultuar ao Senhor, é um prazer, é uma alegria. Assim como aquele povo sentia regozijo em ir ao templo, nós nos regozijamos quando nos reunimos para Te adorar. Aleluia por isso. Muito obrigado, Senhor, porque apesar de estarmos privados da reunião, do culto presencial, temos meios para estarmos juntos. Recebe o nosso culto nessa noite. Recebe a nossa adoração. E também, ó Pai, que a Tua palavra ache espaço, guarida em cada um de nós, e que ela produza frutos para o Teu louvor. Ser com o Teu povo aqui reunido, com aqueles que não puderam estar. Senhor, te pedimos a Tua bênção, te pedimos também pela igreja, Peniel, cada família, Senhor, cada lar aqui representado, aqueles que estão enfermos, o Senhor entre com o Teu socorro, Tua misericórdia. Tu és o Deus que sara, está acima de toda a ciência, Senhor, de todo conhecimento humano. O médico não tem a última palavra é Tua. Glória a Deus. Te apresentamos essas causas, Senhor, pedindo a Tua bênção. Dar-nos a Tua direção, orientação nos dias que se seguem, Senhor, na questão da pandemia nesse país e no mundo, como lidar, Senhor, com esse tempo
não nos acomodando, achando que está tudo resolvido, mas com a prudência necessária, com os cuidados necessários, e que o Senhor também nos traga as respostas nesse tempo. Ó Pai, nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para sempre. Amém. Aleluia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus abençoe, meus amados irmãos. Verinha, Deus abençoe. Uma boa noite para todos os irmãos. A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe. Amém.